Olá, pessoal! Hoje eu venho trazer para vocês uma nova resenha de um livro também ligado ao público LGBT e que eu amei ler. Eu ganhei o livro do próprio escritor e vim fazer essa resenha para relatar o que eu achei. O livro é esse aqui, O Armário, Vida e Pensamento, Desejo Proibido, do Fabrício Viana. É um livro extremamente informativo, um livro em que você vai se deparar com experiências de vida muito grandes e que vai te dar uma grande noção do que é esse desejo proibido e como que esse desejo proibido ele influencia na entrada e também na saída do armário. Ele é produzido pela editora Orgástica, que aliás fez um ótimo trabalho. O livro está com material muito bom, bastante resistente pelo que eu vi aqui. Eu rabisquei o livro inteiro, porque eu gosto de fazer bastante anotação, ainda mais quando o livro ele é bem informativo, ele traz bastante informação. Então eu gosto de sempre estar fazendo, de estar grifando as palavras, fazendo balãozinho, anotações. Então esse meu livro agora está bem riscado. Eu tenho só a agradecer ao Fabrício Viana porque ele autografou o livro para mim, ele me enviou esse livro e eu fiquei lisonjeado. Eu agradeço muito ele, muito obrigado, Fabrício Viana, por isso. E o seu livro está simplesmente fantástico. A quarta edição está espetacular. O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, o Fabrício ele vem relatar a sua vida pessoal. Ele vem relatar todo o processo que ele passou até ele sair do armário totalmente. Mas não só o armário social, o armário interno também, porque ele conta que ele teve muita homofobia internalizada, ele teve muito machismo também durante toda a trajetória dele quanto nessa descoberta da sua homossexualidade, da sua aceitação. Então, a primeira parte ela vem relatar também que ele era tão machista que ele se considerava bissexual antes de assumir a sua homossexualidade. A primeira parte relata toda uma vida que ele frequentou as boates. Então é bem interessante porque ele vem trazer o ponto de vista dele de como foi essa descoberta. E o relacionamento com outros caras, com outros homens, o drama de contar para os pais. E um aspecto que eu achei muito interessante e que foi bem frisado é a questão da influência que outros gays já assumidos, que já saíram, já se desprenderam dessa questão de verem os seus desejos homossexuais como algo proibido, influencia na saída do armário de outras pessoas, de outros gays, né? Então essas pessoas que saíram do armário e conseguem viver muito bem com a sua homossexualidade, influenciam para que outras pessoas, gays, lésbicas, toda a comunidade LGBT, consiga sair também desses dramas, deixar as neuroses de lado. E ele termina a primeira parte relatando o seu atual casamento e que hoje ele vive essa união estável e que é muito lindo. A segunda parte do livro, ele vem relatar, na verdade ele não vem relatar, mas ele vem trazer uma análise bem psicológica de tudo que ele passou, por que ele sofreu tantos dramas, por que a nossa cultura, a nossa sociedade ela é tão machista, o que acontece que fez com que nós ficássemos nesse paradigma, não rompêssemos esse paradigma do preconceito, da homofobia. Então, ele vem trazer vários aspectos na primeira parte que eu achei a parte mais interessante do livro, porque é a que você mais tem informação. A primeira parte ela é muito interessante, mas a segunda ela traz muita informação acerca do processo de entrada e saída do armário, e a gente passa a entender bastante coisa com relação a isso. É um livro que eu indico não só para a comunidade LGBT, mas também para os heterossexuais, para quem não pertence à minoria. A segunda parte ele vem relatar a questão do medo, né, que é por isso que as pessoas estão no armário, porque elas lidam com o medo. O medo, na verdade, ele é intrínseco ao ser humano, só que a partir do momento que esse medo ele acarreta nessa entrada do armário, isso vai influenciar muito na sua vida. Ele também vem desmistificar bastante coisas em relação à masturbação. Muito interessante um ponto que ele toca, e eu como um futuro professor de biologia, que é a sexualidade na escola, a discussão da sexualidade na escola, porque a escola é um lugar social em que as pessoas estão formando
o seu caráter, a sua identidade, melhor dizendo. Então, a discussão de sexualidade na escola, ela é de extrema importância. E professores, diretores e toda a hierarquia da escola, eles não têm essa noção, às vezes não sabem como lidar com este assunto. E isso seria de fundamental importância. A família que precisa rever os seus conceitos em relação ao sexo, né? Porque a família brasileira normalmente ela é muito tradicional e falar em sexo é algo constrangedor. É muito interessante o ponto que ele toca da história da condenação, que aliás é um capítulo da segunda parte, em que ele relata a história da homossexualidade na Grécia Antiga, e depois ele vai passando nos períodos históricos até chegar nos hebreus e que surge a tal da religião, né? Então ele frisa muito nessa questão da religião, a religião como alienante, a religião como um ponto em que as pessoas elas internalizam a religião, os mandamentos da religião e não conseguem viver a sua vida, não conseguem viver a sua homossexualidade. E isso acaba condenando de forma muito severa um homossexual que segue muito à risca esses conceitos que a igreja impõe, né? E isso acaba deixando o homossexual ainda mais dentro do armário e condenando ele mesmo. O papel da faculdade também é relatado, ainda mais a faculdade de psicologia, que aliás o Fabrício ele é formado em bacharel em psicologia, e que por experiência própria ele relata que o curso ele não traz uma transparência do assunto da homossexualidade dentro da psicologia, isso seria muito interessante. E a desconstrução também, que eu achei fantástica, do conceito de família, né? Porque os bons costumes, né? A família tradicional, ela vê que a família é algo perfeito, mas nada é perfeito. Então, e nem mesmo a família. Dentro de uma família formada por casais heterossexuais, ela existe problema, tem problemas em toda a família. Então, a família não é sinônimo de perfeição. Então, ele vem desconstruir esse conceito de família perfeita, que todo mundo pensa que formar uma família é o mais certo, é o mais correto. E aí ele vem dar dicas também de como que um homossexual ele pode estar deixando o armário, e é muito interessante. Eu não vou ficar falando muito em relação ao conteúdo do livro, porque senão eu vou dar spoiler e aí vai ficar chato e o Fabrício precisa vender os livros. E uma outra dica que eu dou também, que o Fabrício não deu, é a questão de estudar a homossexualidade. Por exemplo, se você é homossexual e você quer sair do armário, você quer se libertar disso, você quer se sentir livre dessa preocupação de ficar se escondendo, estude a homossexualidade. Formule argumentos e contra-argumentos à homofobia, a todos essas informações deturpadas que a gente tem na sociedade. Corra atrás de informação. Você vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante para sair do armário. Eu escolhi duas frases para deixar marcado o livro do Fabrício, que a primeira frase está aqui na página 25, que deixa claro o que ele vem relatar na primeira parte do livro, que ele diz assim: beijar aquela boca, sentir aquela barba rasa ao meu rosto, era tudo o que eu mais desejava. Então fica claro na primeira parte como ele deixa explícito e orgânico o desejo sexual que era internalizado nele. E isso é fantástico de ver, porque muitos homossexuais passam por isso. Tem esse desejo, mas não expressam, não conseguem externalizar isso. E o Fabrício Viana ele coloca de maneira muito, muito simples e explícita o que ele sentia. Então essa frase, para mim, ela resume todo a primeira parte. E a segunda parte está na página 125, em que ele relata o machismo, que eu achei fantástico, essa questão dele trazer o machismo. Porque o machismo, gente, é a causa dessa grande deturpação de informações e desse grande veículo de homofobia, de preconceito com a orientação sexual diversa.
que ele diz assim, ó: homem pode chorar, ser fraco, ser frágil, expressar sentimentos e ainda ter uma boa relação com o seu feminino, e aprender que este feminino não é sinônimo de fraqueza, e nem sinônimo de bissexualidade ou homossexualidade, apenas uma harmonia de energias internas, masculinas e femininas, que compõem o ser humano e que não podem ser ignorados, combatidos ou reprimidos. Fantástico. Ele vem defender que todo homem, toda pessoa, independente de gênero, ela possui o seu lado feminino, o seu lado masculino. E como nós estamos embebidos numa cultura machista, muitas vezes as pessoas ignoram o lado feminino. Por quê? Porque julgam o feminino sendo pior que o masculino. Porque numa escala hierárquica que não existe, o macho ele é considerado melhor. E a fêmea, mulher, ou que se parece mulher, ou que se aparenta mais feminino, é considerado como ruim, péssimo, inferior àquilo que o machismo impõe. E essa frase, ele vem dizer exatamente isso. O homem, ele pode chorar. O homem, ele pode ser fraco, ele pode ser frágil, ele pode expressar seus sentimentos. Porque a gente percebe desde criança que nós, homens, nós somos muito alienados a não chorar, a não expressar sentimentos, a competir e ganhar, que é exatamente o que ele fala nesse livro. Ou seja, gente, o livro do Fabrício Viana é simplesmente um rompimento de paradigmas para o conhecimento da homossexualidade, do que é esse desejo proibido. Eu aconselho todos a lerem esse livro. É um livro que tem vocabulário muito simples. Fabrício Viana ele não rebuscou muito esse vocabulário. Então, tá aí para todo o público em relação à escolaridade, dá para ler. E outra coisa, traz informações que eu nunca tinha ouvido na minha vida, igrejas inclusivas, então, traz dicas de filmes, de livros. Então, é um livro que está bastante rico e que merece a sua atenção e que eu vou divulgar, sim, nas minhas redes sociais aí para que as pessoas comprem, porque é um livro que me ajudou bastante, né? Que me fez ver assim que o porquê da causa de pensarmos que o desejo homossexual é um desejo proibido. Ok, pessoal? Então fica aqui a minha resenha do livro O Armário, Vida e Pensamento do Desejo Proibido, que é esse livro aqui fantástico. Tá com uma capa super legal, muito intuitiva do que vai falar o assunto, né? E eu adorei ler, é a 4ª edição. E muito obrigado de novo, Fabrício, pela oportunidade e pelo carinho nas palavras. Eu adorei, eu amei o livro. Ok, gente? E é isso. Um beijo a todos e até a próxima.